Olá, pessoal! Estou de volta para mais um episódio da série Aprendendo a Ser Grande. Eu sou Giovanni Barros, especialista em gestão empresarial para micro e pequenos negócios, e mais uma vez eu te convido a estar nesta aula comigo. Se você prestou atenção à nossa dinâmica, ou melhor, se você assistiu o primeiro episódio da nossa série, você já deve saber sobre qual tema nós vamos tratar hoje. Exatamente, nós vamos falar sobre a gestão dos processos organizacionais. Então, papel e caneta na mão para não perder nada, porque vem muita coisa legal por aqui. Muito bem, e para nós começarmos o nosso assunto de hoje, eu quero começar definindo para vocês o que são os processos organizacionais. Exatamente, qual que é o conceito, Giovanni, dos processos organizacionais? Gente, processo organizacional nada mais é que a gestão do teu negócio, a gestão da tua empresa. É um caminho, e aí você usa de instrumentos, de ferramentas que vão te dar um passo a passo de como você estruturar a sua empresa para que ela consiga alcançar seus objetivos e também alcance os resultados que você almejou para ela lá atrás. E como é que você vai fazer para estruturar os seus processos organizacionais? Bom, primeiro você precisa conhecer as ferramentas, os instrumentos que eu falei que são necessários para esse processo realmente acontecer aí dentro da sua empresa. Gente, eles são 7. Eu vou falar sobre cada um pontualmente, tá? Mas eu já quero que vocês anotem aí quais são os 7, ok? Organograma, fluxograma, normas, procedimentos, plano de carreiras, avaliação de desempenho e indicador de resultado. Anotaram? Então vamos começar a falar sobre cada um, porque vocês vão ver o quão necessário é a existência deles, ou seja, de cada um deles dentro do seu negócio. A primeira ferramenta que eu quero falar para vocês é sobre o organograma. Gente, o organograma tem algumas responsabilidades dentro do processo organizacional. Por exemplo, é no organograma que você vai definir os departamentos que a empresa tem. E não precisa ser departamento físico, não, ou seja, não precisa ter sala, tá? Para cada setor. É para definir quais são as áreas de atuação que existem dentro da tua empresa. Por exemplo, financeiro, comercial, recursos humanos. Então, é para definir essas áreas de atuação dentro do teu negócio, os departamentos que existem e que precisam aí que pessoas assumam para que possa dar prosseguimento dentro das atividades. Bom, segundo, inclusive, passo aí que precisa ser avaliado dentro do organograma é exatamente sobre os cargos. Quais são os cargos que vão existir? Porque muitas vezes acontece assim, o dono da empresa, ele assume o cargo de dono, de proprietário, que é o gestor maior, né? Ele assume o cargo de diretor, ele assume muitas vezes o cargo de gerente, às vezes ele assume o cargo até de mecânico, se for lá o caso da oficina. Então, percebe que existem vários cargos ocupados por uma única pessoa. Ok, isso também não é empecilho. Você pode ter vários cargos onde uma única pessoa assume. O que é importante ficar atento aqui? É nesse momento que você percebe quem está assumindo responsabilidade demais, tarefa demais, ou quem está omisso, ou seja, que não está fazendo nada, mesmo que deveria estar lá dentro da empresa para fazer, né? Então, aqui, quando você define o departamento e define os cargos a serem ocupados, você já consegue mensurar quem pode assumir aqueles cargos, certo? Um outro ponto são as atividades. Para cada cargo exercido, existe uma função. Né? Ou melhor, várias funções, várias tarefas. Então, você vai definir aqui quais são as tarefas que cada cargo vai fazer, ou seja, cada cargo vai desempenhar. E mais uma vez, você precisa aqui definir quem são essas pessoas, se uma única pessoa vai fazer mais de uma tarefa, porque aí você consegue organizar isso bem pontualmente, tá? Então, a gente precisa definir os departamentos, a gente precisa definir os cargos e definir as tarefas. Ok. Uma outra coisa muito importante dentro do organograma, pessoal, é não confundir com, eu gosto de brincar e falar assim que é o personograma. Por quê? Porque às vezes a gente direciona lá aquele determinado colaborador para uma determinada tarefa e acha que é só ele que pode executar aquilo. Muito cuidado, a tarefa não é da pessoa, a tarefa é da empresa. Então, se uma pessoa não pode desempenhar, a outra vai ter que desempenhar. Ou se alguém precisou sair de férias, quem ficou vai ter que desenvolver aquela atividade. Enfim, não é por pessoa, é por função, por tarefa, por
atividade a ser desempenhada, certo? Outro ponto importante que o organograma também define e que muitas vezes acaba sendo o grande centro das atenções do organograma é a questão da hierarquia. Gente, quando eu falo de hierarquia dentro do organograma, não é poder maior, né? Ah, você me obedece, não. Claro, tem isso também, mas não está focado nisso. A hierarquia é para você saber a quem se reportar, a quem você vai se dirigir. Quando são casos de empresas maiores, você tem aquela coisa de falar com o seu supervisor, que vai falar com o chefe do departamento, que vai falar com o diretor, que vai falar com o dono, se precisar chegar até lá. Quando é uma empresa de menor porte, não. Você pode, inclusive, falar diretamente com o seu chefe ou diretamente com o dono da empresa, que acaba sendo seu chefe, acaba sendo seu gerente, acaba sendo seu supervisor. Então, é mais uma forma de você poder saber a quem se reportar, quando eu falo da questão da hierárquica, tá? E um outro ponto muito legal que eu gosto dentro do organograma, gente, é a questão do crescimento. Ou seja, o teu funcionário, o teu colaborador, ele começa a perceber no momento que ele entra na tua empresa até onde ele pode ir, até onde ele pode chegar dentro do negócio. Porque é muito chato você entrar para uma empresa, mesmo que ela seja pequena, e você não vê perspectiva. Então, quando você tem um organograma criado, uma estrutura criada dentro da empresa, você começa a dar para o teu colaborador a perspectiva de até onde ele pode ir, de que forma ele pode crescer dentro do negócio. Dentro da minha metodologia de trabalho, que eu aplico tanto nas minhas consultorias como também nos meus treinamentos, a segunda ferramenta que eu entrego para os meus alunos e para os meus clientes é o fluxograma. O fluxograma, gente, o nome quer dizer desenho do fluxo. Mas resumindo isso para vocês é o seguinte, é um desenho da sua atividade, é a representação gráfica das tuas tarefas. Ela traz o início, o meio e o fim. É de uma forma bem simples. Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos pensar aqui na rotina de recebimento de materiais. O primeiro passo é receber o produto. Então, você vai receber a mercadoria. Segundo, armazenar essa mercadoria dentro do seu estoque. Terceiro, processar a nota fiscal dentro do sistema. Então, perceba, tem o início, o meio e o fim da atividade. Você recebeu, você guardou e você disponibilizou para venda. Ok? Percebe como é simples? Gente, o fluxograma ele tem essa função mesmo de simplificar aí a operacionalização da tua tarefa, da tua rotina. Então, você vai bater o olho e você já sabe exatamente o que precisa ser feito. Claro que isso vai precisar ser detalhado, só que isso é uma outra etapa do processo. É uma outra ferramenta que eu vou falar logo mais para vocês, tá bom? Porque agora eu quero falar com vocês sobre as normas. Isso. Ela tem vários nomes, tá? Alguns chamam de normas de conduta, outros chamam de regimento interno, outros chamam de manual de boas condutas, né? De boas maneiras, práticas, enfim. São vários os nomes, mas eu quero resumir aqui para vocês e eu vou chamar única e exclusivamente de normas. O que são essas normas, gente? É a forma como você vai se comunicar com os seus colaboradores dentro da empresa e a forma como você leva para ele como você quer que a sua empresa seja bem conduzida, para que não haja nenhuma dificuldade de relacionamento, não só entre você e ele, mas entre ele e os seus clientes também. Aqui, dentro da norma, é onde a gente deixa claro como que nós queremos que os nossos colaboradores se comportem, não só pessoalmente, mas também no uso das suas funções, ou seja, na execução das suas tarefas. Por exemplo, imagina que hoje todo mundo tem um celular e a grande maioria dos celulares são smartphones, não é isso? O que isso quer dizer? Ele tem todos os aplicativos e todas as possibilidades possíveis de tirar a atenção do teu colaborador dentro da atividade. Então, pode ser uma norma, né, dentro da empresa, a não utilização de celulares para fins pessoais. Então, você normalmente entrega para o seu colaborador um telefone corporativo, onde ele vai ter acesso somente às tarefas e aplicativos direcionados para a empresa. Um outro ponto muito legal dentro das normas é o direcionamento em relação ao uniforme, como você quer que o teu colaborador
se vista dentro para executar, né, as tarefas dentro da empresa. Então, geralmente você vai dar um uniforme para ele, você vai dar um fardamento para que as pessoas, ao entrar na tua empresa, consigam identificar quem é colaborador e quem é cliente. Muitas vezes pode ser também que não tenha um uniforme específico, mas aí exige a necessidade de um crachá, para que as pessoas consigam identificar o nome e saber que aquela pessoa é sim um colaborador. Porque é muito chato a gente entrar dentro de uma empresa e não saber quem é cliente e quem é funcionário, né? Bom, além disso, é também como você vai dizer, como cada colaborador vai precisar falar no exercício da sua função. Por exemplo, na hora que ele vai atender um telefonema. Ele não pode falar assim, oi, né? Não dá. Então, você vai falar assim, bom dia, sou fulana de tal, o que você deseja? Ou, bom dia, aqui da empresa tal, eu sou fulana, o que que você deseja? Né? Então, assim, digamos, a maneira como você quer que o seu colaborador se comporte para que essa comunicação dentro da empresa possa ser a melhor comunicação possível e o clima organizacional de vocês seja o melhor possível. Gostou? E nessa sequência mesmo, eu quero falar agora para vocês da quarta ferramenta, que é o procedimento. Gente, o procedimento também está ligado às tarefas, às rotinas. No entanto, qual que é a responsabilidade do procedimento? É detalhar cada passo que a tua tarefa precisa para conseguir ser completada. Então, lembra que eu trouxe lá atrás o exemplo do recebimento de materiais? Vamos pegar aqui o primeiro passo. Na hora de receber a mercadoria, que você vai fazer lá o procedimento do recebimento. Qual é o comportamento que você precisa ter? Você vai pegar a nota fiscal, vai comparar com o pedido que você enviou para o seu cliente, aí você vai comparar olhando item por item, valor por valor, quantidade por quantidade. Então, você está analisando e fazendo um comparativo entre o pedido que você emitiu e a nota fiscal que você recebeu. Ok, pedido está ok, tudo certinho. Aí agora você vai conferir a mercadoria para ver se a quantidade recebida, se os itens recebidos foram exatamente como está identificado na nota fiscal. Pronto, esse é o processo de recebimento, somente isso. Aí a outra etapa de armazenamento é um outro detalhamento. Detalhe ainda, dentro da nota fiscal, é importante você conferir os dados do fornecedor, os seus dados, o transporte que foi negociado. Então, você vai parar para avaliar ponto a ponto. E aí, toda essa discriminação, todo esse detalhamento precisa estar dentro do procedimento chamado recebimento de materiais. Perceber? É um detalhamento maior, é uma forma mais descritiva de você identificar como fazer aquela tarefa. Muito legal, né? E isso, gente, acaba evitando erros na execução da atividade. Porque se você tem um procedimento onde ele te diz passo a passo o que você precisa fazer, é muito provável que você não erre. Pelo menos as chances vão diminuir bastante. Anotando tudo certinho? Show de bola! Então, continuem com o papel e caneta na mão, porque agora eu vou falar do plano de carreira. Isso mesmo, tem muito dono de pequeno negócio que não tem plano de carreira dentro da sua empresa. E isso acaba gerando afastamento e até mesmo a saída dos colaboradores, ou seja, você não consegue reter os seus colaboradores, porque você só oferece o salário, os encargos sociais que são obrigatórios e deu. Aí acha que ele tem obrigação de ficar na sua empresa só por isso. Claro, gente, para eles fazer por merecer uma melhoria, um benefício, ele precisa trabalhar por isso. Então, o que é o plano de carreira que você vai desenvolver dentro do seu negócio? É aliar o trabalho a ser executado da melhor maneira de ser executada e ser executado, né? Tem que garantir a execução ao benefício que você vai atribuir ao seu empregado, ao seu funcionário, ao seu colaborador, por aquilo que ele está desempenhando. Então, é como se você falasse assim para ele, olha, você foi contratado para lançar a nota fiscal no sistema.
e você vai receber por isso. Porém, se você lançar a nota fiscal com zelo, com capricho, fazendo relatórios todo mês, me entregando, falando qual o fornecedor que está me cobrando mais, que aumentou o custo da mercadoria de um mês para o outro, percebe? Ele vai estar fazendo um a mais. Por mais que seja uma obrigação, mas nem todos fazem. E o fato dele fazer, porque geralmente isso acaba sendo uma atribuição do dono, do gestor, né? O fato do teu colaborador lá do financeiro fazer isso para você vai te auxiliar, vai facilitar a tua vida. E aí é justo que você dê em troca algum benefício por ele estar desempenhando uma boa função. Gente, esse benefício pode ser de N formas. Por exemplo, inclusive, você fornecer um abono lá nas férias. Você, geralmente, com um ano de trabalho, o colaborador pede férias, né? Ou você dá as férias, porque não pode nem, inclusive, ultrapassar os 2 anos. Quando estiver vencendo a segunda, já tem que dar. Então, vamos pensar aqui no caso das férias. Ele tirou suas férias e por ele ter desempenhado um bom papel, além daquele 1/3 que você vai aplicar, que é uma obrigação legal, né? O governo te obriga a dar esse valor, você pode conceder mais X% para ele por isso. 10%, 15%, 20%, claro, isso aí vai depender de como a empresa suporta, né? Mas o plano de carreira, gente, é muito simples. Pensa nisso, você tem uma atividade para ser executada e o teu colaborador faz mais por isso. E em troca desse fazer mais, você vai lá e dá um benefício para ele. É uma forma de ele se sentir valorizado dentro do teu negócio. E, como eu disse, pode ser de N possibilidades. Desde um abono nas férias, como também um 14º salário. Quem sabe uma viagem promocional, enfim, uma cesta básica. Tem muitas formas, gente, tá bom? Aí você vê aquilo que se adequa dentro do teu negócio. A sexta ferramenta, ela tá diretamente ligada à quinta. A sexta ferramenta é a avaliação de desempenho. Então, você vai aqui avaliar o desempenho dos teus colaboradores. É nesse momento que você consegue mensurar se ele vai fazer jus àquele benefício que você estipular no plano de carreira ou não. Mas entenda que não está ligada somente ao colaborador, está ligado também às rotinas que precisam ser feitas dentro do teu negócio. Então, se você tem algum procedimento, se você tem alguma tarefa, alguma atividade que hoje não se adequa mais ao mercado, é aqui que você vai avaliar se você continua com aquele procedimento, com aquela rotina ou não. Que aí você começa a identificar o momento certo de corrigir. Porque, gente, no momento em que você faz um procedimento, ele não precisa ser engessado. Ele vai existir até o momento em que ele realmente vai te trazer resultado. A partir do momento que aquilo dificulta o teu dia a dia, a tua rotina, ele precisa deixar de existir. E aí você vai fazer uma nova análise para ver se aquela rotina tem que ser descartada lá da tua empresa, certo? Então, a avaliação de desempenho é avaliar a rotina da tua empresa e avaliar os teus colaboradores para ver como eles estão desempenhando as tarefas dentro do teu negócio. Por último, nós temos como 7ª ferramenta os indicadores de resultados. Gente, pensa assim, você criou todo um planejamento de forma bem estratégica para o teu negócio acontecer. Então, você não pode simplesmente deixar de qualquer jeito, você precisa medir cada uma dessas metas que você criou. Os indicadores de resultado, eles vêm para isso. Você vai encontrar várias ferramentas dentro da internet que te possibilitam mensurar. Mas você também pode utilizar, caso você não tenha condições de adquirir algum software mais específico, você pode fazer isso através da ferramenta do Excel, porque ela também te permite criar, construir gráficos. Pode ser em linhas, pode ser em gráfico, depende da análise que você quer fazer. Então, quando você está fazendo aí essas análises, você cria os indicadores de resultado. O que esses indicadores vão te mostrar? Percentuais. Eu conseguia melhorar o meu faturamento em X% em relação ao trimestre anterior. Eu consegui fazer com que os meus colaboradores desempenhassem melhor as tarefas em relação ao mês passado. E aí você consegue, com isso, inclusive,
fazer melhor a sua avaliação de desempenho, porque através dos indicadores você consegue medir o que precisa ser melhorado ou não. Viram como é fácil? São 7 ferramentas super simples, gente, não tem mistério. O que acontece é que não é feito, então você precisa começar a fazer. E entenda, feito é melhor que perfeito. Eu costumo dizer que melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Então você precisa começar. E você não precisa fazer tudo de uma única vez. Você vai fazendo aos poucos, você vai criando um cronograma de trabalho onde você consiga desenvolver, né, elaborar cada uma dessas ferramentas. E você pode ir dividindo uma a uma. Faz primeiro organograma, depois faz fluxograma, depois faz procedimento, enfim. O importante é fazer, porque isso vai mostrar com uma visão muito maior, muito mais ampla, que é o que a gente chama de estratégica, todo o passo a passo do teu negócio. Ou seja, você vai conseguir ter uma empresa mais organizada. Gostou? Show de bola! Isso era o que nós tínhamos para hoje, mas eu te convido ainda, caso você não seja inscrito no meu canal e esteja aqui assistindo a esse vídeo, a se inscrever, dá um joinha, curte bastante, tá? Se puder, compartilha com seus amigos também e não esquece de ativar o sino, ok? E eu te encontro na próxima aula.